O que é o amor? Uma pergunta para poetas e tolos. Mas o que é o poder? Ah, essa é uma pergunta para sobreviventes. Eu passei a vida acreditando que o poder era uma coisa bruta, masculina. Tinha o peso do ouro, o fio de uma espada, a assinatura de um rei num decreto. Era algo que se tomava à força, que se arrancava da terra ou da garganta de outro homem. O poder que eu conheci gritava. Tinha o som do chicote estalando na carne, do capataz berrando ordens, do cascalho sendo revirado sem piedade em busca de uma faísca de riqueza. Eu vi o poder construir cidades e destruir almas nas minas de Vila Rica, onde homens viravam menos que pó, onde a vida valia menos que um grama de metal amarelo. Mas e se a forma mais letal de poder não fosse nada disso? E se ele fosse uma arma forjada não em fogo, mas no desprezo? Se ele fosse construído com a matéria-prima da humilhação que lhe atiram, transformando veneno em néctar? E se ele não gritasse, mas sussurrasse, movendo o mundo em silêncio? Eu precisei viajar para o coração proibido das terras dos diamantes, o Arraial do Tijuco, para entender que o trono mais temido de Minas não era o do governador. Pertencia a uma ex-escrava. Depois do inferno das Lavras de Ouro, o Arraial do Tijuco era um outro tipo de jaula. Mais bonita, talvez, mas infinitamente mais sufocante. Aqui, a febre não era amarela, era transparente e fria como o gelo. Era a febre dos diamantes. O ar parecia mais rarefeito, carregado de uma paranoia que se podia tocar. Cada homem era um espião em potencial, cada sorriso escondia uma denúncia. A coroa vigiava o Tijuco como um dragão vigia seu tesouro. E o homem que detinha as chaves desse cofre era o contratador dos diamantes, João Fernandes de Oliveira. Um rei sem coroa, num reino de cascalho e medo. A vida social aqui era um teatro de aparências, uma dança perigosa sobre um piso de navalhas. No topo, os intendentes da coroa e o contratador. Abaixo deles, os comerciantes ricos, os donos de terras, os burocratas, os chamados homens bons, cada um se medindo pela brancura da pele e pelo peso da bolsa. E por toda parte a massa de gente livre, mas pobre, e na base de tudo, sustentando o luxo e o medo, os escravos. Cada camada social tinha suas regras, suas igrejas, suas irmandades, e a linha que as separava era um abismo de desprezo. A ousadia de cruzar essa linha era paga com a ruína ou com o açoite. Eu cheguei ali um homem diferente, já sem a ilusão da juventude. Minhas mãos eram calejadas, mas minha alma era ainda mais. Eu não buscava mais riqueza, buscava talvez um sentido para a brutalidade que havia testemunhado. E foi ali, naquele palco de cobiça e segredos, que ouvi o nome dela pela primeira vez. Chica. Não era dito, era sussurrado. Um nome que deslizava pelos cantos das vendas e pelas frestas das janelas das sinhás, carregado de um veneno doce, uma mistura de escândalo, inveja e um medo que ninguém admitia. Diziam que uma negra, uma ex-escrava, era a verdadeira governante do distrito diamantino. Para mim, que vira escravos serem açoitados até a morte por um grão de ouro, a ideia soava como um delírio, um conto de fadas impossível. Mal sabia eu que aquilo não era um conto de fadas, era uma complexa e brilhante guerra. Eu não a conheci, não de verdade. Ninguém como eu jamais se aproximaria dela. Mas eu a vi. E mais importante, eu vi o mundo que ela construiu ao seu redor. A primeira vez que meus olhos a alcançaram, ela passava em sua liteira, a mais rica que eu já vira, carregada por 12 homens vestidos de libré. Ela não olhava para os lados. Mantinha o queixo erguido, um gesto que em qualquer outra negra seria punido com o chicote, mas que nela era um ato de majestade. Os homens brancos, os mesmos que se gabavam de sua pureza de sangue nas tavernas, tiravam o chapéu à sua passagem. Não por respeito, por medo. Medo não dela, mas do homem que dormia em sua cama. Eu via os rostos das sinhás,
pálidos por trás das treliças de suas janelas, os leques se agitando mais rápido, os olhos queimando de um ódio impotente. Elas, com seus sobrenomes portugueses e suas peles de porcelana, eram prisioneiras de suas casas e convenções, enquanto Chica, a ex-escrava, desfilava pelo arraial como uma imperatriz. João Fernandes a amava, diziam uns. Ele a exibia como seu diamante mais precioso. Mas eu, que aprendi a ler a linguagem do poder, via outra coisa. Ele não a exibia, ele a usava como um escudo e uma espada, e ela se deixava usar com a maestria de quem na verdade estava no comando. Sua casa não era uma casa, era um insulto de pedra e argamassa à elite de Minas, um palácio. Eu me lembro de ficar à distância, observando aquele absurdo. O cheiro que vinha de seus jardins não era o das flores humildes da serra, mas de rosas e jasmins caríssimos, importados. O som que escapava de suas janelas não era o da modinha local, mas de orquestras inteiras tocando música europeia. E havia o lago. Um maldito lago artificial, construído a um custo que poderia alimentar uma vila inteira por um ano. Nele, uma caravela em miniatura, onde ela promovia suas festas. Aquilo era mais do que luxo, era uma mensagem. Naquela terra seca, onde a água era uma bênção, ela tinha um oceano particular. Naquele interior isolado, ela tinha um navio. Era uma bofetada na cara de cada fidalgo que se orgulhava de sua origem, uma declaração de que ela, a ex-escrava, podia ter o que eles jamais sonhariam. Eu ouvia as histórias. As sinhás da elite pálidas de inveja eram forçadas a frequentar suas festas. Ouvi dizer que em um desses eventos, Chica serviu peixes raros do mar, trazidos por revezamento de escravos em barris de água salgada por centenas de quilômetros, apenas para que seus convidados acostumados com a comida do sertão provassem do seu poder. Ela os observava comer com um sorriso mínimo, saboreando não o peixe, mas a humilhação deles. Eu podia imaginar a cena. O gosto amargo do vinho na boca delas, o sorriso forçado enquanto elogiavam os quitutes servidos por escravos que até pouco tempo eram iguais à anfitriã. Chica construiu uma capela particular porque foi barrada de entrar nas Irmandades dos Brancos. Se não podia se juntar a eles, ela traria Deus para seu quintal. Vi também seus filhos, os filhos dela com o contratador, vestidos como príncipes europeus, aprendendo a ler com tutores de Lisboa. Eram a prova viva de seu triunfo, uma dinastia mestiça que a elite era forçada a engolir. Seu poder era sentido em tudo. Um tropeiro me contou que uma nova rota de comércio foi alterada para passar mais perto de uma de suas propriedades, valorizando-a. Um fiscal da coroa, que ousou investigá-la, foi transferido para o posto mais longínquo da colônia após um sussurro dela no ouvido de João Fernandes. Ela não precisava levantar a voz. Ela não sujava as mãos. Ela governava das sombras de seu próprio brilho, usando o poder de seu homem como uma marionetista usa seus fios. A verdade me atingiu num fim de tarde, perto da matriz do Tijuco. Uma discussão havia começado. Um comerciante português, um homem de posses e nariz empinado, acusava um dos protegidos de Chica de alguma fraude. Ele gritava, gesticulava, citava as leis do reino, sua voz cheia da arrogância de quem se sabe superior. A pequena multidão que se formou apenas observava, esperando a inevitável humilhação do homem negro. Eu mesmo pensei que a qualquer momento a guarda do contratador seria chamada, que o nome de João Fernandes seria usado como um porrete para encerrar a disputa. A força bruta, como sempre. Foi quando a liteira dela parou ali perto. O silêncio se espalhou como uma onda. A cortina se abriu, apenas o suficiente para que seu rosto fosse visto. Ela não disse uma palavra, apenas olhou. Seu olhar não era de raiva ou de ameaça, era frio, calculista, um olhar que parecia medir o valor e a fraqueza da alma daquele português. Era um olhar que dizia: eu sei quem você é,
Eu conheço suas dívidas, suas amantes, os pequenos crimes que você comete nas sombras para manter essa sua pose de fidalgo. Eu sei onde sua honra é frágil. O homem, ao perceber quem o observava, vacilou. Sua voz perdeu a força, o rosto corou. O poder que emanava de seu dinheiro e de sua pele branca, de repente, se tornou frágil, ridículo. Ele olhou para Chica, depois para o homem que acusava, e o silêncio se tornou pesado, insuportável. Em poucos segundos, ele murmurou uma desculpa e se retirou, praticamente fugindo por entre as pessoas. Naquele momento, eu entendi. Não era amor, não era sorte. Era um jogo. Cada vestido, cada joia, cada festa, cada ato de aparente ostentação era uma jogada calculada. Ela se vestia de poder porque, num mundo que só via sua pele, a imagem era sua única armadura e sua melhor arma. Ela humilhava a elite com seu luxo para neutralizá-los, para deixá-los tão cegos de inveja que não conseguiriam ver seus movimentos estratégicos. Ela transformou o desprezo que recebiam em seu combustível. Ela não era a concubina do contratador. Ela era a estrategista. Ele tinha o poder bruto, o dinheiro e o nome. Mas era a inteligência dela que o lapidava e o direcionava como um diamante afiado, capaz de cortar qualquer um que entrasse em seu caminho. Eu deixei o Tijuco com uma certeza que me acompanha até hoje. Muitos contam a história de Chica da Silva como um romance, a Cinderela negra que conquistou o coração de um príncipe. Que mentira conveniente! A história dela é muito mais complexa e, para mim, muito mais grandiosa. Não é um conto de fadas, é um manual de sobrevivência e poder no ambiente mais hostil que se pode imaginar. Ela usou cada ferramenta que tinha. Sua beleza, sua inteligência, o desejo de um homem poderoso para construir um império sobre as fundações de um mundo que queria mantê-la no chão. Anos depois, ouvi dizer que João Fernandes teve de voltar a Portugal e foi forçado a deixá-la para trás. Imagino que o mundo dela tenha se desfeito, que o luxo tenha minguado, mas isso só torna seu feito ainda mais impressionante. Ela não construiu algo para durar para sempre. Ela construiu uma fortaleza para o agora, um reino improvável que existiu, brilhou e desafiou a ordem do mundo por 20 anos. Sua ostentação não era vaidade, era uma declaração de guerra. Seu luxo não era conforto, era uma arma psicológica. Chica da Silva não foi uma vítima que teve sorte. Ela foi uma jogadora que entendeu as regras do jogo melhor do que ninguém e o venceu forçando reis, governadores e bispos a se curvarem não ao poder do ouro ou do diamante, mas à força de uma mulher que se recusou a ser invisível. Ela provou que, às vezes, para sobreviver na jaula, você precisa torná-la tão dourada que todos os outros se sintam prisioneiros do lado de fora. Se histórias como esta, que revelam os segredos e o custo humano por trás da nossa história, são o que te fascina, nos ajude a continuar essa jornada. Deixe seu like para que este vídeo alcance mais pessoas, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhum dos nossos próximos capítulos. E agora, eu quero saber de você. Você acha que a ostentação de Chica da Silva era uma forma de poder e resistência? Ou apenas vaidade? Deixe sua teoria ou opinião sincera aqui nos comentários.